Esse é o Sobedcast, um podcast da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, onde você ouve bate-papos científicos sobre tudo que é novidade na endoscopia no Brasil e no mundo. Olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um Sobedcast. Eu sou Mônica Henriques, gastroendoscopista, professora de gastroenterologia da Universidade Federal da Paraíba e atual coordenadora do Núcleo de Comunicação da Sobed. Tenho a satisfação de ter ao meu lado o Dr. Marcos Clarencio. O Dr. Marcos, ele é mestre em medicina pela Universidade Federal da Bahia, especialista pela Sobed e Federação Brasileira de Gastroenterologia, coordena o serviço de endoscopia digestiva do Hospital Geral Roberto Santos, é supervisor do programa de residência médica em endoscopia digestiva do Hospital Geral Roberto Santos, coordenador do serviço de endoscopia do Hospital Mater Dei, médico assistente do Itaigara Memorial Gastrohepatoendoscopia e Hospital Matergão Gesteira. Estamos aqui para discutirmos o tema varizes de esôfago, estômago e ectópicas. Nós sabemos que a hipertensão portal é uma das complicações das doenças hepáticas crônicas, capazes de modificar a sua história natural da doença e piorar o seu prognóstico. Portanto, Dr. Marcos, vamos começar definindo o que seria a HDA varicosa. Inicialmente, gostaria de agradecer a você, Mônica, e a Sobed. É sempre um prazer falar sobre endoscopia, falar sobre medicina, especialmente sobre hemorragia digestiva, né? Hemorragia digestiva alta é aquele sangramento cujo ponto de causa do sangramento está do esôfago até a altura da papila, né, que a gente chama de hemorragia digestiva alta. Antes era até um ângulo de Treitz, mas com o surgimento do estudo, especialmente da cápsula, né, ficou dividido alta até papila, né, e intermediário, ou hemorragia média da papila até o íleo, e do íleo até o ânus seria hemorragia digestiva baixa. Uma das principais causas da hemorragia digestiva alta é a ruptura das varizes de esôfago, seja varizes de esôfago, gástrica ou ectópicas, né? E é importante saber por que aconteceu isso, né? Porque a hipertensão portal aconteceu e na maioria das vezes é por causa de doença hepática, mas também a gente deve ficar atento às obstruções venosas, às obstruções vasculares. Muito bom. Quais seriam os cuidados iniciais que deveríamos tomar com o paciente com HDA varicosa? É importante, quando você recebe esse paciente no PS, no pronto-socorro, né, fazer uma história bem objetiva, né? E na maioria das vezes você consegue definir hemorragia digestiva alta, intermediária ou baixa. Na maioria das vezes, 80%, com a história clínica e um exame físico muito bem definido. A partir daí você tenta quantificar a perda, né, sanguínea. Então, você verificando a frequência cardíaca, o pulso radial e a pressão, já te dá uma ideia, né? Então, aquele paciente que chega com hipotensão, né? A pressão máxima menor que 90, tem que pulsionar 2 veias logo de imediato para repor. Aquele paciente que chega estável com pressão acima de 90, uma frequência cardíaca abaixo de 100, pulsiona só uma veia e começa a fazer a reposição, né, de soro fisiológico, ringuelactato, né, havendo necessidade posteriormente, né, depois de você verificar se está descorado, se a hemoglobina está abaixo de 7, você faz a reposição sanguínea. O que é mais importante é o quê? Verificar o grau de perda sanguínea. E a partir daí, se você acha que é hemorragia varicosa, e o nosso tema é esse, né, instalar drogas que vão diminuir a hipertensão portal. Seja ela octreotide, terlipressina, somatostatina, esse atendimento farmacológico de imediato é fundamental. Tudo isso para quê? Depois de 6, 12, 24 horas, fazer o exame que realmente é o mais importante, que é a endoscopia digestiva alta.
Perfeito. Essas suas colocações em relação à necessidade da estabilidade hemodinâmica e o momento certo de indicar a endoscopia, porque muitas vezes em pronto-socorro nós vemos isso, né? No afã de tentar adiantar o procedimento de endoscopia antes da estabilidade do doente. Não precisa chamar o endoscopista 3 horas da manhã. Exato. Faz tudo isso em torno de 6, 8 horas. Quando for 8, 9 horas da manhã, o endoscopista vai fazer a endoscopia em condições assim melhores, né? Para ele vai ser fundamental. Então, na sua visão, qual seria o momento ideal para indicar a endoscopia? O momento ideal é aquele momento em que o paciente já está estável. O paciente já está equilibrado do ponto de vista de pressão e frequência cardíaca. É claro que não há necessidade que você vai estabilizar o paciente, que você chame de madrugada esse paciente. A partir do momento que você restaurou a hemodinâmica e deu um medicamento que pode agir na hipertensão portal, esse paciente deve fazer endoscopia nas primeiras 12, 24 horas. Perfeito. Depois do evento. Perfeito. E no momento da endoscopia, doutor Marcos, quais os recursos terapêuticos que poderíamos lançar mão? Por que fazer a endoscopia digestiva alta? Primeiro, para dar o diagnóstico. Varizes de esôfago que sangrou, gástrica ou ectópica. Segundo, 1/5 desses pacientes, quando no momento da endoscopia, está sangrando ativamente, né? Você vai afastar também em torno de 15, 20, 25% outras causas que não varicosa, úlcera, por exemplo. A partir daí, você vai oferecer ao paciente um tratamento específico endoscópico. Varizes de esôfago, ligadura elástica é o tratamento de eleição. Varizes gástricas ou ectópicas, aí é uma longa discussão e que na boa parte das vezes a gente tem uma grande experiência com a injeção de cianoacrilato, que realmente é a primeira escolha do ponto de vista de tratamento endoscópico. Na sua rotina ainda existe espaço para a escleroterapia, doutor? A escleroterapia é utilizada assim em situações muito, muito especiais. Por que não fazer escleroterapia e fazer ligadura elástica? Bem, os eventos adversos com a escleroterapia, eles são maiores. As úlceras pós-esclerose maior, você vai ter que injetar esclerosante, você pode ter um quadro de bacteremia maior, né? E as sessões para erradicar as varizes do esôfago, por exemplo, você vai ter um número menor de sessões com a ligadura elástica. Habitualmente, 2, 3 sessões você vai erradicar a maioria dos pacientes com varizes de esôfago. A escleroterapia não, é necessário fazer outras sessões, né? Em situações em que você acha que está fazendo o segmento e tem um pequeno segmento de variz e que você vai usar uma quantidade pequena de uma substância, etanolamina é a mais utilizada, é uma alternativa. Então, são casos hoje de exceção. Perfeito. O senhor comentou sobre as varizes ectópicas gástricas. Quais os cuidados e quais os truques o senhor, depois de muita experiência com esse tipo de tratamento, o senhor poderia passar para os endoscopistas? Quando existe varizes gástrica e varizes ectópica, o paciente está com a hemodinâmica restaurada, né? Dentro do possível, é bom sempre lembrar por que ele está com essa variz. Por que tanta variz? É porque tem uma doença hepática? Ou é porque que tem associado ou não uma trombose de porta? Tem que ficar atento a isso. Numa boa parte das vezes, principalmente quando tem evidência que sangrou dali, realmente o tratamento hoje de escolha é a injeção de cianoacrilato e lipiodol, que é um contraste que você junta com a cola cianoacrilato, que é importante para você verificar depois se teve embolismo ou não, através de uma radiografia, por exemplo. Por isso que junta os dois medicamentos, as duas drogas, né? E você oblitera logo de imediato a variz. Então, é como você causasse um trombo dentro da variz de imediato com essas duas substâncias, né? O cianoacrilato com o lipiodol. Muito bom. Qual seria o tratamento na HDA por úlcera
pós-terapêutica endoscópica na HDA varicosa? Bem, esse é um caso especial, assim, em que a literatura não é muito consistente. A literatura não traz artigos de uma evidência forte. Eu sempre comento o seguinte: se você tem uma úlcera pós-ligadura, que na maioria das vezes o sangramento será autolimitado. Mas se você tem e houve uma queda de 2 pontos de hemoglobina ou mais, tente verificar se abaixo daquela úlcera tem algum vaso, tem alguma variz patente que está nutrindo essa úlcera. Então você tem que obliterar essa região. Então o segredo é verificar se tem alguma coisa nutrindo essa úlcera. Agora, isso é exceção e na maioria das vezes você consegue um tratamento clínico com medicamento, né, droga vasoconstrictora da região esplânica, né, só o tratamento clínico melhora. Aqueles casos que tem um sangramento que cai 2, 3 pontos, você pode ter essa alternativa. Cianocrilato é uma situação especial, principalmente naquele paciente CHAI-DC, em que a crase sanguínea está muito alterada. Mas se você consegue, abaixo da úlcera, obliterar o vaso, na maioria das vezes você vai controlar esse sangramento. Perfeito. No último consenso de Baveno, nós observamos uma colocação em relação ao TIPS. Então, a minha pergunta seria no sentido: qual o papel da radiointervenção atualmente na HDA varicosa? Eu acho que no Baveno 6 já havia essa sinalização de maior ação da radiointervenção. No Baveno 7, isso ficou mais evidente, né? Eu acho que é uma especialidade que tem que ficar junto conosco, a gastroenterologia e a endoscopia digestiva. Nos casos em que tem um sangramento muito intenso e que você não consegue conter, ou que você tem uma recidiva entre 2 e 5 dias pós a sua terapêutica endoscópica, que você tenha um paciente com a disfunção hepatocelular avançada, devemos discutir se vale a pena já fazer esse TIPS. Então, o TIPS que eles chamam pré-eruptivo, né, que é o TIPS precoce, né? Aí arranjaram essa palavra aí mais bonitinha, mas é o TIPS mais precoce, né? Agora, eu te confesso, Mônica, que na nossa vivência no Roberto Santos, que é uma vivência grande, são mais de 20 anos já, a gente tem condições de fazer o TIPS, mas eventualmente a gente pede para o colega fazer o TIPS. Na maioria das vezes você consegue controlar com o tratamento farmacológico e o tratamento endoscópico. Agora, você tem que ficar atento que cada vez mais a gente tem que ter esse parceiro do nosso lado, que é o colega da radiointervenção. Muito bom. Na sua visão, doutor Marcos, qual o futuro da terapêutica endoscópica na HDA varicosa? Eu acho que o futuro, a gente tem que ver o paciente como um todo. Qual é a causa mais frequente de hipertensão portal? Doença no fígado. Doença no fígado. Então, você já começa a fazer a prevenção através da doença no fígado, né? Então, tem campanhas de vacinação para vírus B, os cuidados de evitar você ter o vírus C, né? Os cuidados com a sua saúde do ponto de vista metabólico, então as esteatohepatite, né? Que são hoje causas frequentes de doença do fígado. A coisa começa por aí. Agora, eu acho que a gente está indo muito bem com a ligadura elástica, eu acho que a gente está indo muito bem com a injeção para obliterar com o cianoacrilato, e eu acho que uma coisa importante é ter essa harmonia com o pessoal da radiointervenção, com o colega da radiointervenção. Mas eu acho que prevenir é o mais importante, e prevenir como? Observando as doenças do fígado. A gente tem que ficar atenta à prevenção, né? Tomar álcool de maneira, né, ponderada, isso é uma coisa importante. Eu acho que do ponto de vista de endoscopia, de terapêutica endoscópica, a gente está indo muito bem, a gente consegue realmente fazer uma terapêutica eficaz e reduzir o que é o mais importante,
nesse paciente? Reduzir taxa de ressangramento. Reduzindo taxa de ressangramento, você tem como cuidar melhor desse paciente. E reduzir taxa de ressangramento é fazer uma boa terapêutica endoscópica e fazer a profilaxia secundária. Depois de 2, 3, 4 semanas, fazer uma segunda sessão de ligadura elástica, por exemplo. Então, manter esse paciente sobre vigilância e sobre cuidado, não só do endoscopista, mas também do gastroenterologista. Isso, tratar a doença de base. É extremamente importante. Isso. Ainda falando sobre o futuro da endoscopia na HDA varicosa, o senhor encontra qual a sua visão em relação à ecoendoscopia? Olha bem, a ecoendoscopia foi uma boa lembrança, assim. A ecoendoscopia é um instrumento, assim, é uma arma que a gente tem muito importante, especialmente em quê? Em obliterar as varizes do estômago, né? Eu acho que cada vez mais, hoje, a recomendação é o quê? Quando tivermos um paciente em que a causa do sangramento foi ruptura das varizes do estômago, né? Tudo possível, a gente deveria obliterar essas varizes com a ajuda da ecoendoscopia. Existe uma recomendação de você usar cola com coil, né, que são fios de poliestireno. A gente tem uma pequena vivência apenas com o cianoacrilato, né, e você tem uma ideia muito assim objetiva e muito prática que você obliterou toda a variz, observando, colocando o Doppler. Isso ajuda bastante ao paciente. Eu acho que, dentro do possível, se no seu serviço tem ecoendoscopia, tente fazer a obliteração da variz gástrica com a ajuda da ecoendoscopia. Se não tiver, mande depois de 2, 3 semanas fazer um segundo tempo naquele serviço que tem a ecoendoscopia. Perfeito. Eu acho que já conseguimos abordar muitos aspectos, né, importantes da prática diária de quem trata de hemorragia digestiva, sobretudo hemorragia varicosa. Mas, para finalizar, doutor Marcos, eu queria que o senhor, depois de tantos anos de experiência tratando esse tipo um mar de sangue. Esse tipo de complicação da hipertensão portal, quais as recomendações que o senhor poderia dar ao jovem endoscopista? É você tratar o paciente como tudo. Ver o paciente do ponto de vista clínico, ver o paciente do ponto de vista endoscópico, ter essa harmonia com o gastroenterologista, ter essa harmonia com aquele que faz a radiointervenção. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Restaurar a hemodinâmica. Usar medicamentos que vão agir na região esplânica. Afastar e conter infecções, profilaxia com antibiótico, depois tratar esse paciente com ligadura elástica nas varizes de esôfago, cianoacrilato nas varizes gástricas ou ectópica, na maioria das vezes, ou chamar o colega da radiointervenção e saber o porquê de tudo. É só fígado? É obstrução vascular? É trombose de porta? Então, é ver o paciente como todo e com a ajuda desses colegas. Perfeito. Bom, foi um momento de muito aprendizado. Eu espero que os nossos associados também tenham a oportunidade de aprender como eu aprendi aqui nesse momento, com a sua experiência. A SOBED agradece a sua participação, doutor Marcos, e passa a palavra para suas palavras finais. Eu que agradeço a SOBED. Eu acho que a SOBED cada vez mais vem crescendo e vem objetivando, né, o seu papel importante, que é divulgar o conhecimento e orientar de maneira positiva, principalmente os jovens endoscopistas. A SOBED é um exemplo para nós. Obrigado. Obrigada.